Salve, irmão, com a paz do Senhor. Agora já é 1h14, não consegui dormir. E resolvi gravar esse vídeo, porque algumas coisas falando na minha mente, eu pensei que seria a oportunidade de eu gravar esse vídeo, porque a semana passada não gravei vídeo. E o meu compromisso é gravar um por semana. Eu estava analisando o texto da Bíblia Sagrada sobre perfil, né? Hoje na escola dominical falamos sobre perfil, sobre ter perfil. E hoje essa falta de perfil, né, de ter perfil próprio, e a falta de identidade está sendo uma coisa muito grave no nosso meio cristão, em todo o mundo. E um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, vou compartilhar, está escrito em João, no capítulo 2, 1 João 2:27, diz bem assim o texto: E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Hoje é um conflito muito grande nessa questão de quem está certo, quem está errado, qual a tese correta. E eu acho isso importante, porque em alguns conceitos evangélicos existe a ideia de que só eu estou certo, né? E principalmente quando se trata de assuntos escatológicos, eu vejo uma grosseria muito grande no nosso meio evangélico cristão, até mesmo na minha denominação, em que não aceita outras linhas de pensamentos de forma alguma, sabe? E quando a Bíblia deixa aberto para a gente ter direito de pensar. Claro que a gente não deve ir ideias furadas, erradas, mas a gente tem que pesquisar, conferir, estudar, buscar, entendeu? Como eu disse no vídeo anterior, que em Deus existe coisas que a gente nunca conseguiu ainda alcançar, mas acredito que serão alcançadas nesses últimos dias. Eu também disse, né, no vídeo passado, que estaria trazendo referência de às vezes eu falar algum assunto e não ter a referência na hora para falar, que eu no próximo vídeo eu diria. Quando eu disse que Deus falou através do profeta Isaías, eu crio o mal, está escrito em Isaías 45, capítulo 45, verso 7, que está escrito bem assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Amém. Então, voltando ao nosso assunto, aprendemos que não podemos de questionar, às vezes, alguns assuntos dentro do conceito religioso, mas, biblicamente, todas as coisas são questionadas, entendeu? E a gente forma um relacionamento sadio com Deus, um relacionamento constante, quando a gente aprende a dialogar com Deus e perguntar. E Deus não é contra. Se você for olhar lá no Antigo Testamento, você vai achar alguém questionando Deus. Você vai achar Moisés questionando Deus, quando Deus disse que não iria com o povo. E aí Moisés questiona com Deus e Deus revoga a sua posição e vai com o povo. Existe um juiz que recebeu de Deus uma orientação, mas para confirmar o que Deus havia dito, ele pediu a Deus, fez com Deus uns 3 testes a respeito de uma espécie de
bucha de algodão, alguma coisa, um novelo, e no assunto ele pede a Deus que se aquele fez um circo no chão, no templo, né, ao ar livre, e pediu a Deus que se aquele novelo amanhecesse molhado e ao redor do circo que ele tinha feito seco, que ele entenderia que era Deus. E aí deu certo. E aí ele achou que foi muito fácil. Falou, não, agora vai ser o contrário. Que o novelo amanheça seco e ao redor tudo amanheça molhado. Do circo que ele havia feito no chão. E Deus concordou. Existe também o fato de Deus, o juiz pedir a Deus que, um líder, né? Pedir a Deus que voltasse o tempo, voltasse o relógio. E Deus também fez voltar o relógio. Josué pediu em uma oração para vencer a guerra, Deus fez o sol parar. Então, Deus não é contra questionar, não. É contra se adormecer, não se importar, não se interessar pela causa. Isso Deus é contra. Então, a unção que vós recebeste, que fica em vós, e não necessita que ninguém vos ensine, porque a unção que você recebeu, né, ela vos ensinará. Isso é uma forma do apóstolo João dizer que a gente não pode se afastar do relacionamento com Deus. Eu tenho que manter. Um pastor vai me convidar, existe a ideia de ser presenteado com o ministério. Não existe isso. Gente, essa cultura nossa é muito errada. Não existe a ideia de sermos presenteados com o ministério. O ministério não é presente para ninguém. Ministério é dar uma pessoa um presente para o reino, como um presente para o reino, porque é voluntário. Então, quando alguém enxerga a graça, a unção, o dom de Deus na vida de uma pessoa, um pastor ou um líder enxerga essa unção na vida de alguém, ele reconhece a unção do indivíduo e dá o indivíduo de presente ao reino. Essa é a verdadeira ideia, a intenção bíblica. Não é porque eu recebi. Aliás, na teoria, quando nós recebemos um ministério, ou somos levados ao ministério, consagrados ao ministério, a ideia é que nós diminuímos. A ideia não é de um degrau, uma escala de degrau para cima. É escala de degrau para baixo. Descer mais um degrau. Eu fui consagrado a diácono. Então eu desci um degrau de obreiro para ser mais servo ainda. O texto bíblico diz que em Mateus no capítulo 20, no verso 6, quando perguntaram a Jesus a respeito de ser grande, ele disse, se vós pensa ser grande, cada um dos que pensam ser grande, que seja serviçal, vosso serviçal. Quanto mais o indivíduo acredita ser usado por Deus para fazer algo para o Senhor e que é reconhecido pela igreja, não é dado a ele um presente como ministério. É dado ele como um presente para o ministério. É uma ideia errada de que eu vou subir de grau quando eu sou consagrado. Nós precisamos de mudar essa ideia. Algumas pessoas acham que porque foi consagrado, até o tom de voz muda. Irmãos, não é assim. Não é assim. Um pastor não deve ser grandão por causa que ele foi consagrado pastor. Ele deve se tornar mais acessível ainda ao reino. Nós devíamos entender que quando nós somos consagrados, ou como somos reconhecidos no ministério, é para que nós ficamos ainda menor, e que nós nos tornamos ainda mais acessível a pessoas.
porque é para isso que Deus nos chamou. Nós precisamos de compreender essas coisas. E nem em tudo eu devo ser totalmente coerente ou concordar com tudo que traz a mim. A Bíblia nos deu o poder de sim ou não. Eu tenho o direito de dizer sim ou não. E o que passa disso, a Bíblia diz que é procedência maligna. Então, irmãos, se um pastor me oferecer um cargo, um grau na igreja, uma posição na igreja, eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar. Não é porque um pastor ofereceu um cargo para mim que eu tenho que aceitar esse cargo. Quando o pastor falou comigo que me levaria ao diaconato, eu disse a ele que eu ia ver, eu ia conferir. E eu fui conferir. Eu não aceitei de imediato. Eu fui perguntar para Deus. E com os testes que eu fiz com Deus, Deus aprovou. E aí eu aceitei. Eu aceitei. Reconhecendo que eu sou um serviçal. Eu sou um serviçal. Eu tenho que atender o reino. Claro que tem coisas que eu não vou aceitar, porque é bíblico. Jesus também não aceitou tudo. Se Jesus tivesse aceitado tudo, nós estaríamos perdidos. Aos líderes da época, ele questionou também, porque nós recebemos uma unção. Nós recebemos uma unção que vem direto do Senhor. E a gente tem que manter esse relacionamento. Não é para entrar em conflito. Não é que nós temos que nos preparar para entrar em conflito com líderes. Não é isso. Eu tenho que avaliar. Eu sou um indivíduo. Você é um indivíduo. E nós temos que avaliar as coisas. Para que nós não venhamos tornar um problema até para os líderes. Porque se eu aceitar uma coisa que eu não aguente, ou que a minha família não vai concordar, eu posso criar um problema para essa determinada igreja. É preciso ter consciência dessas coisas. Eu não quero me prolongar. Essa semana sairá mais um vídeo. O assunto que eu queria falar era sobre isso mesmo. Quer dizer, o irmão que tomou posição ou que está querendo tomar uma posição de servir a Deus no reino. Isso é obrigatório, irmão. Todo cristão tem que desenvolver alguma coisa. Jesus não nos chamou para ser crente de banco. Não. Temos que desenvolver algo para o reino de Deus. E a gente tem que dormir e acordar pensando nisso. Alguém precisa ser alcançado. E não é o irmão A que tem um dom tal, nem a irmã. Não. É nós todos nós. Temos que desenvolver algo no reino de Deus. Para não sermos considerados como os tímidos. Os tímidos que estão em Apocalipse no capítulo 22. Que lá o tímido é tão considerado inútil ou desprezado, será condenado. O tímido terá a mesma condenação do prostituto, do feiticeiro, do bandido, ladrão. Então a condenação é a mesma. Não seja tímido. Nós temos uma função no reino de Deus e precisamos de exercê-la com qualidade. Muito obrigado. Assista o vídeo. Se você souber de alguém que precisa de ouvir isso, você passe para frente, compartilhe, dá o seu aval lá, comentários, tanto concordando ou desconcordando, isso vai me ajudar muito. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Só lembrando, meus vídeos não é editado. Não tem edição, não tem, sem corte, não é simples. A intenção é abrir o olho de alguém. Amém?